Olá, eu sou Amanda e você está no De Frente com o Mal. No vídeo de hoje você vai conhecer um caso que deixou os policiais muito intrigados. Mas antes, eu gostaria de pedir para que vocês deixassem um like nesse vídeo, se inscrever caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E claro, deixe um comentário se você puder, porque ele aumenta a relevância do vídeo, fazendo com que ele seja entregue para mais pessoas, e você consegue fazer também com que o YouTube identifique que você gostou do conteúdo e te entregue mais conteúdos como esse. O caso de hoje se passa em Luzerne County, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Matthew Ryan Gailey nasceu em Nova York em 1977. Ele era o irmão mais velho de Ariana e eles eram inseparáveis, até ele conseguir um emprego de guarda penitenciário na Pensilvânia e se mudar. Pouco depois de se mudar para a Pensilvânia, ele conheceu Jessica Linsky, que morava na casa em frente a que ele estava ficando. E eles passaram a morar juntos em uma casa alugada em Luzerne County. Eles já tinham 2 anos de relacionamento quando a polícia recebeu uma ligação desesperada de Jessica no dia 2 de setembro de 2011, dizendo que encontrou o namorado ensanguentado e que achava que ele tinha tirado a própria vida. 911, where's your emergency? My boyfriend, I think he's dead. I think he killed himself. Oh my God! I held him in my arms and did not answer me. Wake up! Why don't you talk to me? 6 meses antes, Jessica já havia ligado para a polícia avisando sobre um arrombamento na casa. Ela contou que a pessoa que arrombou a casa havia saído pela porta do porão e ido para a floresta. Mas como nada foi levado, então não houve roubo e nenhum suspeito foi encontrado. Será que esse arrombamento tinha alguma ligação? Depois dessa ligação, os policiais se dirigiram prontamente para a casa de Matt, de 34 anos, e Jessica, de 27 anos. Quando eles chegaram lá, Jessica estava visivelmente chateada e gritando bastante. Assim que os investigadores encontraram o corpo de Matt, eles perceberam um buraco de bala na cabeça, mas ainda era necessário limpar a ferida para dizer com precisão o local. Matt tinha várias armas em casa e uma delas estava em sua mão esquerda, ali na cena do crime. Havia também um extrato bancário rasgado e ensanguentado à direita do seu corpo. Mas a posição da mão de Matt na arma era muito curiosa. Seus dedos ainda estavam fechados no gatilho. Se ele tivesse atirado, provavelmente a arma cairia de sua mão. Uma mancha de sangue no sofá também chamou a atenção dos investigadores, porque essa mancha dava indícios de que alguém sangrou ali naquele sofá. Mas o corpo de Matt estava no chão, longe do sofá. Mas o corpo poderia ter sido movido e de início é difícil dizer a extensão dos ferimentos. Ele mesmo poderia ter se movido sozinho antes de falecer. Jessica foi levada para depor. Eles precisavam saber do histórico de Matt, se ele tomava remédios, se ele já tinha tentado algo parecido anteriormente e avaliar o que poderia ter levado ele até aquele fim. E o ideal é não interrogar na cena do crime. Mas quando eles estavam preparando ela para ir à delegacia, ela começou a dizer algumas coisas perturbadoras. Ela se questionava: eu matei ele? Meus dedos estavam no gatilho. Mas depois, quando ela foi questionada sobre essas falas, ela se justificou dizendo que antes do ocorrido eles tinham discutido. Aí ela ficou se sentindo como se ela tivesse sido a culpada por aquilo. Como se justificasse que a frase que ela falou sobre os dedos no gatilho fosse uma metáfora. Mas ainda assim a polícia anotou sobre essas falas. Ela também deu mais detalhes sobre essa discussão. Ela teria saído do trabalho para beber com algumas amigas e ele também saiu para beber depois do trabalho. Então, quando eles chegaram em casa, depois dela ter sido deixada por uma amiga, eles começaram a discutir porque eles estavam com problemas financeiros e ela não deveria estar gastando dinheiro dessa maneira. Havia itens quebrados espalhados pela sala, o que corroborava para a versão de que eles haviam discutido. Havia também uma foto do casal jogada no lixo e aquilo tinha sido bem recente, já que o lixo não tinha sido retirado e a foto estava bem no topo da lixeira. Quando falaram para ela do extrato bancário rasgado ao lado do corpo, ela disse que ele deve ter rasgado por raiva.
e contou também que na discussão não houve agressões físicas, apenas troca de ofensas, e que ela teria subido para o segundo andar da casa para finalizar a discussão. Ela relatou que quando ele estava se trocando, ela ouviu um barulho e desceu correndo para saber o que tinha acontecido. E então encontrou Matt coberto de sangue no chão da sala. Em nenhum momento ela menciona que mexeu na arma e disse que ligou imediatamente para a polícia. Mas no decorrer do depoimento, sua versão vai mudando. Ela diz que a discussão iniciou verbalmente, mas que depois se tornou física e que Matt teria empurrado ela. Já em outro momento, ela mencionou que Matt havia pegado a arma e apontado para ele, dizendo que ela fazia ele ter vontade de tirar a própria vida. Então começou a se culpar, dizendo que se de repente ela tivesse ficado ali embaixo com ele, isso não teria acontecido. Alguns dias depois, a polícia interrogou Jessica novamente, porque ao conversar com os vizinhos, eles descobriram que Jessica demorou cerca de 24 minutos para ligar a polícia depois que ouviram o barulho do tiro. E ela justificou dizendo que estava em choque e não sabia o que fazer. E dessa vez ela contou que moveu o corpo de Matt do sofá para o chão e que estava em pânico quando viu todo aquele sangue e chegou a subir para o segundo andar para pegar algumas toalhas. A versão final dela foi que Matt a estava irritando, então ela teria coberto as orelhas com as mãos e fechado os olhos. Aí o Matt chegou por trás dela, envolveu o pescoço dela com o braço e então atirou em si mesmo. Foram várias versões diferentes, era difícil de acompanhar. Eles chegaram a pensar de que ela estava traumatizada e confusa e por isso não lembrava muito bem o que tinha acontecido e dava versões diferentes. Mas ela poderia simplesmente estar inventando, porque ela também poderia estar em choque e traumatizada por ter tirado a vida de alguém. A autópsia poderia ajudar a esclarecer algumas coisas. Pela trajetória da bala, foi determinado que Matt cairia imediatamente após o tiro. Então seria impossível ele ainda estar segurando a arma. O tiro também foi dado a uma certa distância de seu rosto. E somente se ele tivesse o braço mais longo, ele teria sido capaz de envolver o pescoço de Jessica e ainda atirar em si mesmo. Jessica não compareceu ao enterro e ao funeral de Matt. Nem ela, nem a família dela enviaram condolências à família de Matt. Nada de cartão, flores ou visita. Seus parentes não acreditam que Matt tenha tirado a própria vida. Ele estava fazendo planos de viagem com o pai, onde eles passariam 4 dias juntos jogando golfe. Eles realmente acreditavam que Jessica era a culpada. Matt não queria mais ficar com ela porque ela perdia a paciência por qualquer coisa. Mas a polícia precisava investigar mais. Mais de 1 ano se passou, até que eles resolveram fazer um inquérito, onde eles reuniram mais 6 profissionais que determinariam se aquilo parecia ser homicídio ou suicídio. O único problema em um inquérito é que se eles determinassem que foi suicídio, o caso seria fechado e a investigação parada de vez. Jessica foi chamada como testemunha, mas depois de fazer o juramento, ela não falou mais nada. Uma possível orientação de seu advogado. Como ela não colaborou, os promotores contaram para o júri o que eles ficaram sabendo da relação de Matt e Jessica através dos parentes de Matt. A relação deles sempre foi instável, muito dramática, e que Jessica era muito egocêntrica. Tanto que quando Matt foi para o hospital, quando sua mãe estava falecendo e esqueceu o celular em casa, ela chegou a fazer mais de 30 ligações e deixar umas 15 mensagens de voz no celular dele. O relacionamento deles já havia terminado e Matt estava para se mudar. Eles eram apenas colegas de quarto quando Jessica cometeu o crime, e isso foi corroborado pelo colega que a deixou em casa no mesmo dia que ela tirou a vida de Matt. Disse que ela começou a chorar porque estava muito chateada. Para chegar ao veredito de que Matt não tinha tirado a própria vida, eles precisaram fazer uma autópsia psiquiátrica. Nesse tipo de autópsia, eles reúnem diversos históricos médicos do falecido, interrogatórios com a família e com os amigos e acesso às evidências colhidas na cena do crime, ou seja, uma pesquisa extensa na vida da vítima
para saber se ela estava inclinada ou não para tirar a própria vida. E segundo o psiquiatra, Matt não demonstrava sinais que gostaria de tirar a própria vida. Jessica tentou forçar que Matt teria feito aquilo no calor do momento e culpou as responsabilidades financeiras e, para afirmar isso, forjou a cena do crime. O extrato bancário que ela pegou era de 3 anos atrás, então não fazia sentido ele querer tirar a própria vida olhando um extrato bancário tão antigo assim. Matt era destro também e a arma foi encontrada em sua mão esquerda. Quando se dá um tiro, ele deixa resíduos e a roupa de Matt tinha pouquíssimos resíduos, enquanto a roupa de Jessica estava lotada deles, o que já fez cair por terra a versão de que ela não estava presente na sala quando aconteceu. Jessica era a única culpada possível, já que só haviam os dois naquela casa. Os policiais foram então prender Jessica em seu trabalho. Já havia passado mais de 2 anos da morte de Matt, mas antes do julgamento, o advogado dela entrou em contato pedindo um acordo. Jessica então ia se declarar culpada por homicídio preter-doloso, ou seja, com intenção, mas sem ser premeditado, e levaria a pena de 20 a 40 anos de prisão. E então deixariam a sentença na mão do juiz. A pena seria bem menor que se ela fosse sentenciada por crime premeditado. Mas assim que ela saiu, depois de assinar o acordo, ela falou para a mídia que não teria feito nada com Matt. E ficou todo mundo sem entender o que estava acontecendo. Como ela acabou de escrever uma carta se declarando culpada, e então foi para a mídia para dizer para todo mundo que era inocente. Obviamente, a declaração dela no julgamento foi anulada. Mas em uma visita da mãe de Jessica a ela na prisão, ela havia confessado ter encenado a cena de arrombamento na casa. Então eles usaram isso no julgamento, mostrando que ela já havia forjado outra cena de crime. Os advogados de Jessica disseram que esse detalhe era irrelevante e prejudicial, mas o juiz aceitou a adição dessa prova. Novembro de 2015, mais de 4 anos da morte de Matt, foi feito um novo julgamento. Nele, todas as evidências foram colocadas contra as versões dadas por Jessica, e nenhuma evidência condizia com nenhuma versão que ela deu. A meia dele estava suja de sangue. O único jeito de ela ter sujado dessa maneira foi se ele tivesse dado o tiro estando em pé e sem que Jessica estivesse na sua frente. No fim das contas, ela acabou sendo julgada e culpada de homicídio preter-doloso, recebendo de 20 a 40 anos de prisão, com adição de 3 a 6 meses por manipular as evidências do caso. Ou seja, o júri não sentiu que o crime foi premeditado. O veredito acabou dando a ela a mesma sentença que ela receberia se ela tivesse aceitado o acordo. Jessica confundiu tanto as autoridades que conseguiu uma pena menor que a que deveria receber, que era de homicídio doloso qualificado, quando se há intenção e é premeditado. Não me parece que ela não premeditou o crime. Inclusive, dá até para suspeitar que ela forjou o arrombamento anteriormente, já tentando criar uma ameaça que não existia. Jessica continua afirmando que é inocente e chegou a pedir que revisassem seu caso, mas o pedido foi negado. E aí, vocês já conheciam esse caso? Vocês concordaram com o veredito? Acreditam que a sentença dela deveria ser mesmo por homicídio preter-doloso? Me conta aí nos comentários e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!